Meus irmãos, retornamos aqui então a nossa live, para concluir o assunto. O evangelista Marcelo Souza estava nos trazendo uma palavra sobre o medo. Dentre o medo, destaca-se o medo do medo. Então ele vai continuar o assunto e só para que a gente entenda pelo menos duas situações bem rápidas. Primeira delas, todo esse cuidado, esse preparo, como o Marcelo estava falando, que é bem verdade. Se você quiser inteirar-se no assunto, você vai ter que assistir a live anterior, tá? Na verdade é a mesma live, a gente só dividiu aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Tudo esse cuidado, como o Marcelo estava falando, não isenta-nos, não é essa a ideia, tá? Da responsabilidade humana, sim, mas não isenta-nos de confiarmos, da confiabilidade em Deus. O que o Marcelo está falando agora, e vai continuar falando, é o seguinte: cabe-nos como cristãos confiar em Deus, mas também Deus espera de nós, como feituras de suas mãos, que respondamos a esse cuidado. E quando a gente fala de fome na Bíblia, a gente precisa entender o seguinte: é muito fácil para nós julgarmos Elimeleque ou outros, né? Porque a gente não viveu isso. A gente precisa entender o seguinte: não entenda fome na Bíblia como a nossa fome, ou como as fomes dos dias atuais. A Bíblia diz que era fome na terra, não era fome na casa. Hoje você vai no conjunto habitacional, que a gente denomina como condomínio, de um lado o cara pode estar banqueteando-se, comendo um churrasco, e o cara do lado nem um osso tem para roer. Mas isso é a nossa realidade. Nesse tempo não era assim. Fome na terra, não é assim, eu não tenho, mas o vizinho tem. Ou se eu cortar uma grama tua, tu me dá uma vinhanda. Se eu pintar uma casa tua, fazer alguma coisa, tu me ajuda a pagar uma conta. Não, eu não tinha, meu vizinho também não tinha. Entende? Por isso que eles iam de terra, migravam para outra terra. Então esse medo, humanamente falando, você vai encontrar inúmeros motivos para dizer era um medo coerente. Era um medo coerente. Só que, quem disse que a fé é racional? Ela é supra-racional. Então, Marcelo, continua falando sobre o medo. Isso, pastor Cristiano. A gente precisa entender que ser cristão... Controlar as emoções. Ser cristão não nos garante, não nos traz nós para sermos os super-heróis aqui na Terra. Tem cristão que acha assim: não, eu sou cristão, eu não tenho medo, eu não tenho... isento, sou isento dessas questões. Não, irmãos. Isso é inerente ao ser humano. Sentir medo é uma coisa normal do ser humano. Isso é normal. A questão é o controlar nossas emoções, controlar nossos instintos, controlar. É aquele pensamento que a gente ouviu já muitos falar. Eu não posso impedir que um pássaro voe. Martim Lutero, né? Sobre a minha cabeça. Isso. Não posso impedir. Claro que eu não posso impedir. Quantos pássaros vão voar sobre a minha cabeça? Mas eu posso impedir que ele se assente na minha cabeça e faça um ninho nela. Eis a questão. Tem coisas que eu não posso impedir. São emoções, são questões que são inerentes ao ser humano. Agora, o dominar essas emoções é comigo. Eu preciso estar no controle das minhas emoções. Eu preciso entender, não, é difícil mesmo, isso me assola, isso me assombra, mas eu permaneço fiel. Porque eu tenho um Deus que diz: não temas. Exato, porque eu tenho a palavra. A nossa fé é racional por isso, porque a nossa fé se baseia naquilo que Deus nos prometeu. A nossa fé não vem ao léu. Não, a nossa fé é baseada em promessas de um Deus que é infalível, que é incapaz de errar. Então, Elimeleque conhecia esse Deus. Ele conhecia, ele vivia num lugar onde os moradores tinham um certo vínculo com esse Deus verdadeiro e poderoso. Porém, ele deixou suas emoções tomar conta. E é importante a gente falar sobre esses temas, porque isso tem assolado pessoas que têm dificuldade de lidar nesses momentos difíceis da vida. Vamos junto. Elimeleque saiu de uma terra bendita para uma terra maldita. Para uma terra maldita, né? Bendita para uma terra maldita. Vocês lembram de Moabe, né? Moabe, ou Moabitas, descendente de Moabe, fruto incestuoso de Jó com as suas com as suas filhas. Isso. Só que deixa eu lhe perguntar uma coisa: o Abraão também não saiu de uma terra bendita para uma terra maldita?
Porque quando a gente diz caminhando eu vou, para onde? Para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. A gente pensa que o Abraão sai de uma terra desprovida de suplemento. Não, irmão. Crescente, fértil do Mediterrâneo. Vai para uma terra maldita. Por que é então que a gente critica Elimeleque, que sai de uma terra bendita e vai para uma terra maldita, e a gente elogia Abraão, que sai de uma terra bendita e vai para uma terra maldita? Qual a diferença dos dois? Abraão foi por direção de Deus. Essa é a grande diferença. Essa é a diferença. O deserto, para quem está na direção de Deus, então não é o que eu enfrento. Exato. É debaixo da palavra que eu estou. Isso. É que nós estamos, é o que você está falando sobre o medo. O medo existe, faz parte da natureza humana, revela o quanto nós somos limitados, nós não somos super-heróis. Então, como eu não vou ter medo se eu tenho um coração? Claro, sou ser humano. Se eu tenho órgãos? Como eu não vou ter medo se eu sei o que passa na mente do vindouro? Então, é normal, isso é inerente à raça humana. Mas se eu estou debaixo de uma promessa, se eu estou debaixo de uma palavra, aí o meu medo é substituído pela fé. Isso. Pela fé em Deus. Amém, verdade. Então, meus irmãos, para concluirmos, não tenha vergonha de seus sentimentos. Nós somos assolados às vezes, e é normal nossas reações, nossas emoções e aflorarem na nossa vida. A questão é, tenha domínio sobre as mesmas. Confie em Deus. Domínio próprio. Permaneça. A Bíblia fala muito sobre domínio próprio. Temperança. Então, permaneça fiel naquele que prometeu para você. Pode demorar, pode ser custoso, pode ser mais difícil. O caminho do justo às vezes é um pouco mais difícil, é verdade. Mas Deus nos garante vitória. Então permaneça, seja fiel. Lembre-se do início dos nossos comentários, né? Que a noite pode durar, ela pode durar. O choro pode durar uma noite, não é assim? Pode durar. Não quer dizer que dure, mas pode durar. Então, está nos lembrando que a nossa tormenta, nossas batalhas, nossas dificuldades da vida, podem durar, podem ter um tempo, mas elas vão passar. E o que vai raiar para nós é o sol do amanhecer, é a promessa de Deus, é a vitória. Os dias bons virão. Eu lembro-me de um... Em nome de Jesus. Por isso que o cristão deve sempre estar pensando assim, qual é o dia aí? Você está vivendo o melhor dia da tua vida? Perguntaram agora para... esses anos atrás perguntaram para aquele corredor da Fórmula 1, o inglês, me fugiu o nome. Hamilton, né? Hamilton. Eu não acompanho muito, mas isso. Lewis Hamilton, né? Lewis Hamilton. Desculpa, não sei falar nem português, não sabia falar inglês. Mas perguntaram para ele se ele como ele ganhou um prêmio, né? Ele ganhou vários títulos, né? Esse é o melhor dia da tua vida? Ele disse, não, o dia melhor da minha vida ainda virá. Então assim é para o cristão. Entenda, os melhores dias da tua vida ainda virão. Ainda virão. Não importa a luta que você está passando, não importa a peleja, a batalha, os dias melhores virão para você. Creia nisso, confie em Deus. Nossa fé é racional, porque ela é baseada na promessa. E numa promessa naquele que prometeu que não é falha, não é capaz de falhar. Então confie. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. 2 Timóteo 2:3, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. A fé, ela é racional, sim, porque a gente raciocina o culto, como diz a Bíblia, Romanos 12, e ao mesmo tempo supra-racional. Porque como é que eu posso profetizar bênção, como é que eu posso profetizar alegria, paz, no mundo que mostra a carranca da sua dor? Romanos 4:17, crendo naquele que traz a existência e fala da existência as coisas que não existem como se já existissem. É porque ele está lá. É verdade. Quando ele nos convida, vem, é porque ele já está lá esperando. Verdade. É a cova dos leões, ele já estava lá. Lindo demais. É a fornalha ardente, ele já estava lá. Esse é o nosso Deus. Que fazes aqui, Elias? Você está amedrontado, mas eu estou aqui. Ele já estava lá. Verdade. Então Deus já está lá. Por isso que ele chama-nos, assegura-nos. Ele sabe o dia de amanhã. Deus já está lá. Quando você falou sobre isso, só para concluir minha fala, ação e reação. A gente ora muito pelas nossas ações. E não há nada de errado nisso. Mas não esqueça de orar pelas suas reações. Por exemplo, miseravelmente pecador como sou, ainda assim cônscio disso,
Eu peço a Deus que ajude-me no meu caminhar, no meu falar, no meu tratar, no meu lidar com as pessoas. Essa é a minha ação. E não sou melhor do que ninguém nisso e nem sou bom por isso. É a história do bom samaritano. Quem disse que fazer o bem me faz bem? Fazer o bem me faz bem, mas não faz de mim um homem bom, porque ainda continuo sendo o miserável homem que sou. Romanos 7:24. Comprar e pagar não é nada mais do que você nem ser crente, é só ser gente, entendeu? Cumprir com as minhas obrigações, cuidar da minha filha, foi eu que a coloquei no mundo, entendeu? Cuidar e honrar o meu casamento, a minha esposa, é o que se espera, foi para isso que eu a tirei da casa de meu sogro. Então essa é a normalidade da vida, essa é a minha ação. Agora vamos lá, e a reação? O que é reação? É quando algo dá errado, que eu não projetei. Entendeu? O que eu projetei? Criar minha filha, cuidar do meu casamento, do meu ministério, da minha vida, meus pais. Isso é o que eu projeto. Qualquer pessoa coerente projeta isso. Mas e quando alguma coisa dá errado? Foge a esse domínio, foge a esse controle. Isso chama-se reação. Eu trato alguém bem, porque é o mínimo que eu posso fazer. Eu sou gente, preciso dar bom dia, preciso ser uma pessoa educada. Mas e quando do lado de lá, em contrapartida a isso, vem uma palavra atravessada? Qual a minha reação? Como que eu vou reagir a isso? Essa é a grande questão. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Não apenas pela nossa ação. Eu não duvido que você, pessoa de bem, projeta o melhor. Ou algum de vocês projeta, hoje eu acordei igual a melancia, doidinho para fazer mal para alguém. Melancia quente. Eu acordei hoje igual a melancia quente, doidinho para fazer mal para alguém. De maneira alguma. Eu acredito que você acorda para fazer o quê? O bem. Você acorda para pegar seu carro e não acorda pensando, projetando um acidente. Mas e quando vier? Porque vem. Qual a reação? Como é que eu reajo àquilo que eu não estava na expecta? Eu não expectava, isso mesmo, né? Expectava. Eu não estava expectando isso. Qual a minha reação quanto a isso? É aí que Deus, o Senhor, em Cristo Jesus, nos chama para o desafio. Elimeleque era um homem de posse. Elimeleque era um homem de bem. Projetou, casou, teve filhos, tudo certinho. Mas e quando falha o recurso? Ainda que a figueira não floresça. Lindo esse versículo. Lindo ainda que o produto da oliveira minta. Ainda que não produza, as ovelhas. Seja arrebatada do curral. É aí que está. Qual a minha reação? Quando eu plantei, arei a terra, plantei, semeei, adubei, reguei. Chega na hora do plantio, não dá certo. Na colheita. Na colheita, perdão. Eu fiz o meu plantio, mas na hora da colheita não dá certo. Ainda que, advento do verbo, ainda que, todavia eu. Entende? Ainda que eu fiz tudo o que eu deveria fazer, minha responsabilidade humana, mas chega na hora da colheita, não vem. Não deu certo. Não vingou. Me lembro, sabe quem? Agora, 2 Reis 4, rapidamente, aquela mulher. 2 Reis 4, a gente fala da viúva supostamente sem nada, que não é verdade. Ela tinha um pouquinho de azeite. Deus não pode multiplicar a partir do zero. Nem Deus vai burlar essa lei. Mas depois tem a outra mulher. Lembra disso? A tão famigerada sunamita. A Bíblia diz que o menino crescendo, que ela não pediu profeta sobre uma palavra. Tudo isso você já conhece. Mas no tempo dos segadores, deu dor de cabeça no menino e ele veio a óbito. Você imagina, gente, tempo de segadores. Isso é tempo da colheita. É o tempo da alegria. Por que a dor de cabeça não vem do plantio? Só para não passar. Alguém deve estar pensando assim, mas como é que a Bíblia diz que Deus do nada criou todas as coisas? É verdade, mas esse nada é a forma do ser humano dizer que é uma coisa que ele não conhece. Porque não era o nada, era Deus. Sim, criou, não disse que multiplicou. E a partir dele. Tinha a partir ele, de si, tinha ele. Só tinha isso? Ele. Precisa mais alguma coisa? Continua. Então, Deus é maravilhoso, porque se do nada ele faz tudo, imagina do pouquinho que você tem, o que ele não pode fazer. Exatamente. Mas observe, falando sobre a mulher, a dor de cabeça não veio no plantio, veio na colheita. Bendita dor de cabeça, por que não veio no plantio? Veio na colheita. Então ela plantou, os segadores, os plantadores, melhor dizendo, fizeram tudo certinho. Chega na hora de encher o celeiro, de alegrar-se com a colheita, vem a dor do luto. Dia mal. O dia mal. O dia bom tornou-se mal. É semelhante, para você entender, a história de Gideão.
arava a terra, semeava, plantava, adubava, regava. Esperava o período da colheita. Quando vem colher, colhe, traz para o celeiro. E agora? Agora vem os midianitas. Os infelizes não têm nem a capacidade de ir lá e roubar na colheita. Espero você colher para roubar o fruto da tua colheita. É agora que Deus espera que você quebre a cara do Baal. É agora que Deus espera que você faça como aquela mulher. Vai tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Como tudo bem? O filho acaba de morrer. Eu não vou estar chorando as minhas mazelas para quem não pode resolvê-las. Eu vou a um Deus. Eu vou a um lugar que a estéril dá filhos. Eu vou a um lugar que a terra enferma é curada, sarada. Eu vou a um lugar que a terra brota, germina, frutifica. Eu vou a em Deus. E é isso que Deus espera de nós outros. Amém. Orarmos pela ação, plantio, mas também pela reação, quando a colheita não entrega o que promete. Amém. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Essa é a nossa palavra. Um momento de qualidade, um momento de mesa, né? A gente quer ter aqui com o Marcelo e com outros irmãos, e a gente está aqui conversando sobre Bíblia, né? E é esse sempre o objetivo da mesma. E você percebeu aqui, tudo muito improvisado, e aí vai fluindo, naturalmente. E eu sem dormir. E isso que ele está sem dormir, né? É a reação. Ele projetou chegar em casa e dormir. Mas daí veio Catarina aqui e disse, desperta tu que dormes. Benção, que benção. Tá bom? Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Amém.